Nós estamos na aula 1, parte 2. Por que parte 2? Porque eu já expliquei os exercícios da primeira parte da nossa aula. Então, vocês vão até a página 4 da apostila de vocês. Peguem aquela apostila de língua portuguesa, em que eu passei uma série de questões e tinha orientado vocês a responder aos poucos, porque eu ia ajudar a cada parte da apostila, né? Então, vocês vão lá na página 4, eu reproduzi aqui a página 4, observem aqui, vocês vão nessa página que eu tô projetando para vocês agora. Olha o número 4, lá no canto superior direito, para vocês se localizarem. A aula 1, nós começamos explicando os exercícios 1, 2 e o 3, nas letras A e B. Agora, eu vou dar continuidade às explicações a partir da questão número 4. Por isso eu coloquei uma seta indicando 4 e 5, que são as questões em que nós vamos nos ater, nos focar na aula de hoje. Então, vamos lá. Eu vou projetar a questão número 4 para que vocês possam ver, tá? Então, lá, a questão 4 é a mesma que está na apostila, a única coisa é que eu projetei maior para que vocês possam enxergar com mais clareza. O desemprego na pandemia afetou de forma igual mulheres brancas e negras? Justifique a sua resposta de acordo com o que você leu no texto. Olhem só, as palavras que eu coloquei em vermelho, eu fiz de propósito para que elas se destacassem para vocês, para que vocês prestassem uma atenção maior nessas palavras, porque elas são palavras-chave na hora de eu pensar na resposta para a pergunta. Toda pergunta tem palavras que nós chamamos de palavra-chave, ou seja, são palavras importantes, aquelas palavras que quando a gente está usando um livro ou uma apostila física, a gente até grifa ou circula, porque elas são importantes e ajudam a gente a pensar na resposta. Então, quando ele fala que o desemprego na pandemia, ele pergunta se o desemprego na pandemia afetou de forma igual, de forma semelhante, da mesma forma, mulheres brancas e negras, ele está destacando, foi igual? Foi igual para a mulher branca? Foi igual para a mulher negra? Observem que aqui ele traz uma questão racial. A discussão está falando do desemprego envolvendo raça dentro do gênero feminino. Percebem? Para vocês verem como o texto fala da desigualdade nesse mercado. Então, a pergunta, ela está querendo saber se mulheres negras e brancas sofreram da mesma forma, né, os impactos, as consequências da pandemia. A resposta vai ser sim ou não. Só que não basta responder sim ou não, porque olha só a segunda parte da pergunta. Justifique a sua resposta de acordo com o que você leu no texto. Então, nessa segunda parte, vocês vão ter que explicar por que você respondeu sim ou por que você respondeu não, de acordo com o que está escrito lá no texto. Então, não basta responder sim ou não. Eu preciso ir lá no texto, procurar a parte em que fala do desemprego envolvendo mulheres brancas e negras e justificar por que eu disse sim ou por que eu disse não. O texto vai me dizer o porquê. Eu vou lá, vou achar o porquê e vou explicar com as minhas palavras. Não tem necessidade de você ir lá e copiar o trecho do texto em que está falando isso. Você pode muito bem ler, interpretar, ou seja, tirar o que você entendeu dali e escrever com as suas próprias palavras. Isso é até importante, porque quando você faz isso, você está treinando a própria escrita, a produção de texto, a criação de um texto. Entendeu? Então, a informação você vai tirar do texto, sim, mas você pode escrever com as suas palavras, você pode treinar a escrita das palavras elaborando o seu próprio texto, tudo bem? Essa é a questão número 4. Aí, nós vamos até a questão número 5. A questão número 5 está na mesma página, tá? E ela diz o seguinte: o valor máximo, ou seja, o maior valor possível do auxílio emergencial que todos nós conhecemos, né? 2021, vai ser de R$375, ou seja, o máximo que uma pessoa vai receber de auxílio emergencial vai ser R$375 por parcela, certo? Enquanto muitas famílias brasileiras só vão contar com esse dinheiro para sobreviver em um mês, e nem vai ser um mês, nem vai ser para sempre, vai ser durante um período bem curto, né?
O gasto médio em um salão de beleza frequentado pela elite paulistana é de R$400. O que você acha disso? Então percebam, aqui eu trago uma informação que foi citada no texto. O texto traz o valor do auxílio emergencial, R$375, e compara com o gasto médio de uma pessoa da elite de São Paulo, que vai lá no salão e em um dia ela gasta em média R$400. Vocês vão tirar suas próprias conclusões. Observem o que? Gente, a gente pode usar até conceito matemático. Olha só, eu comparo 375 com 400. Qual valor é maior? O que eu faço com R$375, a pessoa que recebe o auxílio emergencial? O que ela tem que fazer? Quantas coisas ela tem que comprar? Os R$375 tem que servir para quanto? Para a sobrevivência dela. Em compensação, uma pessoa gasta com cabelo, com maquiagem, sei lá o que, R$400 numa ida. Façam essa reflexão. O que você acha disso? Tem muita coisa para a gente pensar disso. Porque não é uma ficção, é uma realidade. Enquanto algumas pessoas ganham 375 para sobreviver, mantendo uma família grande muitas vezes, porque não é só por indivíduo, é por família, vai esse valor máximo. Uma pessoa da elite que foi fazer um cabelo, uma unha, um pé, a mão, sei lá, gasta R$400. E é isso aí. Vocês vão escrever o que vocês acham. E aí é o momento de manifestar a opinião de vocês, de expor o ponto de vista de vocês, de mostrar a visão crítica, o olhar crítico de vocês, tá? Não fiquem preocupados com certo ou errado. O importante é você expor. Não se preocupem com a grafia da palavra, e se escrever errado. Escreva, se escreve, se aprende a escrever escrevendo. E a gente aprende errando. É importante a gente escrever. Esse é o passo essencial. O resto a gente vai lapidando, a gente vai melhorando ao longo das aulas. Mas o importante é que eu tenha esse retorno de vocês, tá, pessoal? Estou pedindo para vocês responderem essas questões. Respondam, fotografem e me mandem no privado pelo WhatsApp. Podem ficar à vontade para mandar. Se não tiver, ok? Eu vou falando com vocês, mas não tem essa necessidade de se preocupar com certo e errado. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então eu peço que vocês participem, que vocês respondam. Tendo dificuldade, é só me avisar também, certo? A aula de hoje é essa. Eu vou explicar 2 questões. Por que eu expliquei só 2 e não passei tudo? Porque é importante fazer aos poucos para poder entender. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima aula.